Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos ao nosso 18º encontro de nosso mini curso gratuito de Língua Portuguesa e Redação para o TJM-MG Banca FUNMARC. Hoje é o encerramento de nossas discussões linguísticas e, como eu disse a vocês na nossa aula anterior, no nosso encontro anterior, eu disse a vocês que hoje nós teríamos uma surpresa. A surpresa é o seguinte: minha equipe irá lançar hoje um curso de exercícios focado na Banca FUNMARC para o TJM-MG com todas as necessidades que se fazem presentes rumo ao edital. E vocês, meus alunos do YouTube, meus alunos do online, todos os meus alunos, terão nesta semana 50% de desconto. Então, deem uma olhada no link que ficará disponível no descritivo deste vídeo. Vamos para a nossa aula então, vamos lá. Trouxe algumas questões para que vocês possam consolidar inúmeras estratégias que foram construídas ao longo de todo o nosso curso. No decorrer de todo o nosso curso, eu trabalhei com vocês especificidades do perfil FUNMARC para que vocês possam ter uma visão clara, tanto lá no aspecto redacional, quanto no aspecto de texto ou em gramática, como a banca se consolida no mercado. Então, eu escolhi algumas questões aqui a dedo, justamente porque elas versam de forma muito incisiva o perfil FUNMARC. Vem cá comigo, vamos lá. Olha lá, primeira questão. Observe atentamente cada par de frases correlacionadas. A segunda apresenta uma alteração, transformação da primeira no aspecto indicado entre colchetes. Então, o que ela vai fazer ali, o que ela vai trabalhar ali é a reescritura de unidades. Só que dentro dessa reescritura, ela destaca um membro para que em cima daquele membro você observe se foi consolidado ali um anseio gramatical ou não. Então, olha, assinale a opção em que a transformação gerou uma construção inadequada do ponto de vista da norma padrão. Então, o que ela falou aqui? De forma muito assim, específica com o jeitão FUNMARC. Olha, encontra uma questão que tem erro de gramática. E aí, quando ela coloca aqui entre parênteses o que ela quer, plural, você já sabe assim, então aqui eu tenho que atentar para as perspectivas de plural. Não importa, ela não falou se é uma concordância verbal ou nominal, ela falou plural de uma forma geral. Então, quando ela cita plural, existe, por exemplo, um se envolvido, geralmente ela sobrecarrega a atividade do verbo, ela sobrecarrega a natureza do verbo. Então, prestem muita atenção no jeito da FUNMARC. Falou norma padrão e cada letra A, letra B, letra C, cada opção ela vai pedir uma exigência, ela vai trabalhar uma exigência diferenciada. Aqui é plural na letra A. Então, bateu ali o olho plural e viu-se envolvido, ela vai sobrecarregar o trabalho em cima do verbo. Isso é fato, porque a FUNMARC trabalha desse jeito, ela faz desse jeito. Então, olha, é atentar de imediato para a existência desse se e tentar já buscar aqui o entendimento. Esse se é uma partícula passivadora, esse se é um índice de indeterminação do sujeito. O que influencia demais nessas construções da FUNMARC é a entrada ou não de campos prepositivos, a entrada ou não da preposição. Então, a partir do momento que você olha a existência de um verbo do se e uma unidade substantiva sem preposição para iniciar tal unidade, automaticamente a ausência dessa preposição te faz entender que aquela unidade tem a condição de ser sujeito. Porque na esfera da nossa língua portuguesa, uma das estratégias muito fortes que nós temos dentro da regra gramatical como um todo é a entrada das preposições para que elas alertem, elas são na realidade sinais sintáticos de alerta, justamente para informar, olha, essa unidade que veio aí à frente, que tem uma natureza substantiva, provo que tem natureza substantiva porque conseguiu trabalhar com determinantes, né, como eu falei para vocês lá na aula do meu método, dentro do nosso minicurso. Quando você olha para aquele substantivo e enxerga toda a potência que aquele substantivo teria para ser sujeito, e às vezes você enxerga a entrada de uma preposição em conjunto, você sente a entrada de uma preposição em conjunto, aquela preposição que entra, iniciando ali o processo de localização do substantivo, ela trava a possibilidade daquele substantivo ser sujeito. Então, se eu falasse assim, ó, necessita-se de empregados, por mais que empregados seja sujeito, a partir do momento que a palavra empregados
foi introduzida, a palavra foi introduzida por preposição, eu já entendo aqui o sinal da gramática, a manifestação da gramática, em me alertar que aquela palavra ali, empregados, não vai exercer função de sujeito, apesar de ser um substantivo, porque a preposição impediu. Essa preposição nasceu lá do verbo. Então, automaticamente, a preposição ali, em conjunto com o verbo e com o si, haverá um campo ali de impedimento para que aquele substantivo seja sujeito. Quando você bate o olho aqui nessa questão, você enxerga um substantivo aqui alojado, que é a palavra luzes em linha de frente, né, unidade central. Você enxerga que a palavra luzes foi introduzida por um artigo. Preposição não veio aqui. Então, a palavra luzes, ela tem total liberdade de atuar aqui na perspectiva do sujeito e será sujeito. Então, pelo fato da palavra luzes ter vindo aqui ao plural, consequentemente, você transfere plural para a unidade verbal. Então, o que a Fumarca que perguntou? Quando essa unidade que estava no singular foi transferida para o plural, houve erro nesta primeira situação aqui? Não, mas eu peço a vocês que leiam até o final. Ok? Leiam até o final. Por que tem que ler até o final? Porque quando ela falou plural, ela não destacou nenhum membro aqui dentro. O nosso olhar destaca para o trabalho do si, lógico, para o trabalho do si, porque a gente já sabe que a Fumarca vai em cima dele muito forte. Mas eu tenho que averiguar até o último elemento, porque ela pode despistar minha visão com esse si e jogar o problema lá à frente. Então, olha lá. Acendem-se as luzes racionais tranquilamente. Se é uma partícula passivadora, se você inverter a frase, você consegue, as luzes são acendidas, tranquilamente você consegue inverter da plural, né? Não precisa agora preocupar demais com a correlação de tempos, né? Serão acendidas, foram acendidas, é um teste rápido na hora da prova, só para você averiguar de fato se esse sim é uma partícula passivadora. Se tivesse te pedido transcrição da voz passiva para a voz ativa, da voz passiva sintética para a voz passiva analítica ou vice-versa, aí sim você vai preocupar com todas essas informações temporais subjacentes ao verbo. Como é um testezinho rápido, só para ver se é partícula passivadora, teste e vai, tá? Então, olha, acende-se as luzes racionais lá no iluminismo e vem até hoje. Observaram que o vem daqui de cima, olha, e vem não tem acento, né? Por quê? Isso aqui é a base ortográfica da Fumarca, é outro pega que a banca tem, né? Quando ela fala vem, eu tenho que entender que esse vem aqui está no singular, para concordar ali com a unidade que estava de forma explícita, escrita, a luz racional vem lá do iluminismo e vem até hoje, né? Para concordar com luz. No singular, e quando a unidade luzes foi passada para o plural, esse plural é transferido para o verbo. Então, uma forma de a banca cobrar do aluno, na realidade, é uma perspectiva lá acordada em acentuação gráfica, em nova regra ortográfica, até aqui, na base de plural, na concordância, a culminância da Fumarca que eu disse a vocês que existe. Vamos caminhar. Então, eu já entendo que ali a minha letra A, certíssima, não vou nem mexer com a letra A. Tá? A nova transformação não acarretou erro, para você ser errôneo. Vamos lá. B. A pós-modernidade talvez seja uma reação a esse quadro desolador. Então, pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha o que ela vai te pedir. A pós-modernidade talvez fosse... Olha o que ela trouxe aqui, ó. Talvez fosse uma reação a esse quadro desolador. O que ela te perguntou? Se dentro daquela construção ali oracional seria cabível, seria viável, com a nova readequação ali da unidade verbal, da unidade temporal, o encaixe do pretérito imperfeito subjuntivo, que é esse SS aqui, olha. Quando você vai analisar a construção, você não encontra erro aqui. A pós-modernidade, talvez, olha, a entrada dessa conjunção aqui, a permanência nela, porque ela já estava aqui em cima, né? A permanência dessa conjunção aqui, dessa unidade, desse talvez, nos dá aqui a possibilidade dessa unidade aqui à frente ser trabalhada no pretérito imperfeito subjuntivo. Esse talvez, essa unidade, esse conectivo na realidade, né, essa base conectiva, nos permite sim trabalhar ali o pretérito imperfeito subjuntivo tranquilamente. Então não tem nenhum erro ali. Eu tenho que entender assim, toda linha que for subjacente ao subjuntivo, ela irá versar uma possibilidade, um anseio, uma dúvida, uma hipótese, um desejo.
E as unidades, as conjunções, as unidades que versam, que possibilitam que uma unidade venha nesse sentido de desejo, ali naquela construção, você vai enxergar que exatamente o amparo que aquela unidade trouxe é que fez possível, né, que deu ali a possibilidade da entrada do pretérito imperfeito, tá? Então vamos caminhar, vamos aqui enxergar. Então, tranquilamente, não tem erro nenhum, tranquilamente, olha lá. Então a B não vou marcar nada de errado, concordo? Enquanto nos deleitamos com essa vida esquizofrênica e lúdica, deixamos no caixa do capital tardio, do capitalismo tardio, iluminista, racional, o nosso mais precioso bem, a individualidade. Então, olha, vamos aqui enxergar o que ela vai dizer aqui. O que ela quer? O futuro do subjuntivo mais futuro do indicativo. Então, agora ela associou duas correlações verbais e vai nos perguntar se essas duas correlações serão possíveis ali. Então, olha, enquanto nos deleitarmos com essa vida esquizofrênica e lúdica, deixaremos, aqui ó, futuro do indicativo, deixaremos no caixa do capitalismo tardio, iluminista, racional, o nosso mais precioso bem, a individualidade. Não há erro algum. Por quê? Para você estabelecer uma unidade enquanto nos deleitarmos, para que você consiga trazer aqui o deleitarmos, que seria o futuro do subjuntivo, automaticamente ele vai pedir uma correlação de tempos e modos verbais. Aí logo lá à frente, o que você colocou? Deixaremos. Não há o menor problema de correlacionar as duas unidades. Então a unidade em si não tem erro algum, né? Vamos caminhar. D, aí vamos pensar assim, se não houve erro na A, na B nem na C, né? Eu vou então partir para a letra D de dado, já vou saber que ela que é a certa para ser marcada ali, que ela trouxe um processo errôneo. Mas de tudo, olha o que eu gostaria demais de focar a atenção de vocês, demais trazer à tona o nosso entendimento, a nossa visão sobre a FUMARC. Não sei se vocês observaram, mas o verbo haver é pauta da FUMARC, olha. E o que ela fez aqui? Deslocou, distanciou. Foi o que eu disse a vocês, tenham cuidado com aqueles casos que são os mais tradicionais de concurso, a FUMARC gosta deles, verbo haver, não tem jeito, ela gosta. Olha lá. Há, sem dúvida, grave crise cultural que desemboca em crise de modernidade. Quando ela falar sem dúvida, o que eu vou entender aqui? É o verbo haver no sentido de existir. Existe, sem dúvida, grave crise. O verbo existir não tem problema algum, é um verbo tradicional, é um verbo normal, ele consegue perfeitamente trazer para ele unidade de sujeito. Então, o verbo existir, se fosse ali escrito, de verdade não é usado como teste. Se eu apagasse o verbo haver e realmente escrevesse o existir, eu teria o sujeito à frente, que seria grave crise cultural. A partir do momento que quem está escrito é o verbo haver no sentido de existir, dando a ideia de existência, o verbo haver recusa sujeito. Ele é um verbo impessoal. Então, automaticamente, aquela unidade que tem carinha de sujeito, que poderia ser sujeito de fato, ela já se transforma automaticamente em objeto direto. Essa transformação é dada em razão do que o verbo exigiu, o verbo haver. Então, olha, a partir do momento que eu enxergo que quem está escrito aqui é o haver e ele está no sentido de existência, mesmo que eu mande todas as outras unidades para o plural, ele é um verbo impessoal. Então, jamais ele poderia ter sido escrito aqui haviam, tinha que ser o quê? Havia. Aí entra a banca e fala assim, ó, pretérito imperfeito, mas plural. Por que ela falou pretérito imperfeito? Porque esse aluno ele vai focar no tempo verbal. Ela colocou primeiro ali o pretérito imperfeito para esse aluno focar no tempo verbal. Mas, na realidade, o que ela vai cobrar em cima, em linha de frente do verbo haver, é essa relação do plural. Aqui o certo tem que ser o quê? Havia. Olha lá. Né? E aí eu tenho que observar assim, de imediato, o que eu já precisaria compreender? O meu verbo já não poderia ter plural. Aí, gente, vamos ganhar tempo em relação ao FUMARC, que é uma estratégia que o concurseiro tem que ter? Não era para o concurseiro olhar esse aqui não, né? Pretérito perfeito. O que é mais fácil? Vamos aqui pensar. Olhar o tempo do verbo e ver se aquele tempo de verbo ali, se ele se encaixa com o restante das informações, ou olhar que o verbo haver veio escrito errado porque teve plural.
olhar que ele teve plural e escrito errado. É muito mais rápido a pessoa olhar isso do que olhar o pretérito imperfeito, concordo? Então, o que o aluno tinha que fazer aqui? Ó? A Jacira, se tinha que ser havia, haviam, se esse verbo encaixado dessa forma veio correto ou não, não sei, mas plural não tinha que ter. Então, ele já tinha que tirar plural daqui de cara. Aí, o que a banca colocou? Aqui era o A, né? Sem dúvida aqui, ó. Haviam, sem dúvida, graves crises culturais que desembocavam em crises de modernidade. Gente, parou tudo na prova da FUMARC. Apareceu o verbo haver no sentido de existir, você não confere tempo verbal. A primeira coisa que você confere é a relação do plural aqui dentro. Ele não pode ter plural de forma alguma, mas de forma nenhuma. O plural ali dentro é um erro gravíssimo. Então, de imediato, letra D de dado. Né? Jacira, essa questão da FUMARC, de sempre ancorar um verbo em relação ao outro, ela traz essa perspectiva de prova. Quando a FUMARC quer aprofundar nas cobranças, aprofundar no trato em relação às unidades que são estudadas dentro do certame, que são ancoradas dentro do certame, ela faz esse link de um verbo com o outro. Quando a FUMARC quer trabalhar casos para despistar a atenção do aluno, ela também faz um link do verbo com o outro. Aí o aluno precisa se pautar naqueles casos, são os mais tradicionais. O estudo do se, tem que estudar o se, como eu disse a vocês, ela cobrou o se ali indiretamente, não falou nada do se, mas é o plural envolvendo o se, né? Entender que o verbo ter e o verbo vir, vir de chegar, tem plural, vocês viram, né, que ela cobrou plural ali, é uma forma do aluno falar assim, isso aqui tá errado, que na nova regra ortográfica não tem, tem, né, o que não tem é o crer, dele, ver, o plural do crer, dar, ler e ver, que aí perde-se o acento, né, para as outras relações do verbo ter e do verbo vir e seus derivados, a gente mantém ali o acento para indicar a existência do plural. Então, vamos aqui olhar uma outra questão. Então, D de dado tranquilamente. 2, vamos lá. É curioso, a maioria dos shopping centers tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas. Neles não se pode ir de qualquer maneira. É preciso vestir roupa de missa de domingos. Olha lá, no trecho, neles não se pode ir de qualquer maneira, é preciso vestir roupa de missa de domingos. Neles exerce função de. Tá, vamos enxergar aqui que o mais certo para a prova da FUMARC é você trabalhar por processo de eliminação. Nós ficamos por mais tempo na primeira questão porque eu fui mostrando para vocês o que a FUMARC faz, fui conversando com vocês e nós fomos analisando a questão. Claro que o aluno, na hora de fazer exercício, na hora de fazer a prova, ele vai de forma objetiva com tudo aquilo que a gente já conversou. Né? Aqui é porque nós vamos degustando as questões e conversando sobre elas. É uma forma de interagir com essas questões e reforçar aquilo que já foi abordado. Então, olha, vamos aqui enxergar. Quando você fala neles, no nosso entendimento como um todo, eu acabei de dizer a vocês que a preposição alerta é um estado de alerta. Olha como que uma informação perpassa para outra, né? Como que a gente tem que realmente manter essa questão dialogável com a língua. Nós acabamos de conversar que a preposição é um estado de alerta, é uma unidade de alerta para demonstrar que aquele substantivo ou que aquela unidade ali substantivada não pode exercer lá dentro, em linha de frente, papel de sujeito. Em regra geral, de uma forma geral, né, as unidades que são preposicionadas, elas são desviadas da função de sujeito, porque elas são trazidas para dar a ideia de restrição, para dar a ideia de complementação, para dar a ideia de circunstância, enfim, elas são levadas para outros tipos de função. Então, a preposição já é um alerta. Então, vamos aqui enxergar neles, não é neles? O que é neles? Não é em mais eles? Então, já chego aqui e já elimino, ó, sujeito não. A gente acabou de conversar, não foi? Aí, o que eu vou enxergar aqui? Ó? Objeto indireto, tá, dá uma olhada. Não se pode ir de qualquer maneira. Que verbo eu tenho aqui? Pode ir. Peraí, é um verbo que está me dando uma noção circunstancial. Eles estão falando assim, ó, não se pode ir de qualquer maneira neles. O que são esses neles? Né? A maioria dos shoppings, concordo que são shoppings, né? Shopping centers. Então, vamos aqui enxergar. Esse neles aqui, quando foi associado com o verbo poder ir, ele me dá a ideia do lugar para onde eu posso ir ou não. A ideia do lugar. Quando você traz essa ideia de lugar,
Por mais que a preposição seja exigida pela unidade ali do verbo, pela natureza da informação, quando você traz à tona esse princípio de lugar, essa ideia de lugar, você tem uma circunstância envolvida. E essa circunstância já te avisa que o que você tem na prática é adjunto adverbial. Então, olha como é que as informações elas vão sendo articuladas, envolvidas, para criar um horizonte de análise para o aluno um horizonte farto, destro. Por quê? O que esse aluno precisaria compreender? Já eliminou uma questão de cara, de imediato. Adjunta de nominal, jamais, né? Porque adjunta de nominal, por eliminação, olha, já eliminei por causa da preposição, não é sujeito. Adjunta de nominal, adjunto, fala, ó, adjunto, ad, em latim já significa junto, movimento para junto. Concorda? Né? Junto, junto, junto ao nome. Existe até aqui dentro uma redundância para reforçar muito bem claro, de uma forma muito clara, que aquele membro vem articulado ao nome. Nele está substituindo algo, não acompanhando algo. Então não está junto de nenhum nome. Então adjunto adnominal não é de forma alguma. Aí o aluno ficaria em dúvida entre objeto indireto e adjunto adverbial. Por quê? É uma forma de a banca cercar o raciocínio do aluno, justamente porque a maioria caiu aqui no objeto que indireto na época. Não é objeto indireto pelo tipo de sentença que você tem. Vamos enxergar uma coisa para facilitar os nossos horizontes. Quando você tem um objeto, seja ele direto, indireto, ele é um complemento do verbo. Ele não pode trazer ideias circunstanciais. Nenhum objeto tem a liberdade ou direito gramatical de trazer informações circunstanciais. As circunstâncias são reservadas apenas aos advérbios, que até o Bechara fala que são tipos de complementos do verbo, né? Mas são complementos circunstanciais, mas são de verbos. Então, o que eu preciso de forma muito assim precisa compreender? Quando eu tenho na minha fala algo que dê ideia de lugar, por exemplo, chegaremos ao porto. Por mais que o verbo chegar me diga assim, ó, quem chega, chega a algum lugar, por mais que venha essa preposição a na minha fala, a FUMARC não vai enxergar como objeto indireto. Ela vai enxergar como adjunto adverbial de lugar. Porque ela entende o seguinte, a classificação da unidade não é com base apenas em um membro. A classificação da unidade é com base na articulação de tudo que foi envolvido ali, de todos os aspectos que foram envolvidos. Quais foram os aspectos envolvidos? O verbo pediu preposição a, pediu o verbo chegar, não pede preposição em, porque ele é um verbo de deslocamento. Ele pede preposição a, mas o que ele trouxe à frente com esse a? Com essa preposição a, com esse membro a, esse elemento a, o que ele trouxe à frente esse verbo? Aí ele trouxe uma informação que era de lugar, era uma informação locativa, uma informação de lugar. Era uma informação de lugar, que a gramática chama de locativa, era lugar? Então isso aí é adjunto adverbial de lugar, que é o que aconteceu aqui, tá? Então vamos trabalhar de forma mais clara o perfil da FUMARC, para que lá na prova vocês tenham isso em frente, né, em linha de frente. Qual que é o perfil da FUMARC? FUMARC, ela analisa, como eu disse a vocês no curso inteiro, de maneira contextual as unidades, tá? Então qual a opção a ser marcada? B de bola, adjunto adverbial. Vamos apagar aqui. Vamos passar para outra questão. Olha lá. É curioso, é a mesma unidade, só que em outra vertente. É curioso, a maioria dos shopping centers tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas. Neles, não se pode ir de qualquer maneira. É preciso vestir roupa de missa de domingos. Joia, olha lá. No trecho utilizado para esta questão, a possibilidade de mais de uma concordância para um dos verbos. Das possibilidades apresentadas abaixo, qual apresenta a outra concordância possível? Gente, quando a FUMARC fala isso para o aluno já tem que puxar na mente dele algumas perspectivas assim de prontidão. Quais seriam elas? Primeira perspectiva, fala assim, ó, possibilidade do verbo apresentar mais de um tipo de caso de concordância, então esse verbo ele ficará correto apresentando duas formas de concordância, ele já tem que pensar assim, ó, FUMARC, o que a FUMARC quer, o que a FUMARC faz, é isso aqui que faz o aluno ganhar tempo, marcar ainda a questão certa. Primeiro tipo de trabalho que a FUMARC traz, quando ela pede essa oscilação de concordância, as duas são possíveis. Primeira forma de trabalho, primeiro tipo de questão, FUMARC vai lá e coloca assim, ó, termo partitivo,
mais determinante no plural. Ah, Jacira, me recorda, por favor, que caso seria esse? Aquele assim, ó, a maioria das pessoas. Que aí eu posso tanto concordar. Aqui, olha, a maioria das pessoas, olha que coisa mais interessante. Jacira, qual é o núcleo do meu sujeito? O que a gente acabou de conversar na resolução da primeira questão, que eu demorei um pouco mais tempo para trazer um pano de fundo ali de análise para que vocês entendam que a língua não se decora, a língua se articula. A língua ela tem uma lógica interna. Aquilo que nós acabamos de fazer na primeira questão vai te dar segurança aqui de novo para entender. Núcleo do sujeito, Jacira. Gente, núcleo do sujeito não pode ser pessoas. Por mais excelência, por mais veemência que essa unidade tem aqui dentro, por mais força de sentido que ela tem aqui dentro, ela não pode ser sujeito. Por que ela não pode ser sujeito? Porque ela foi agregada de quê? De preposição. O artigo dela vem imbuído em uma preposição como um sintoma de alerta de que ela não servirá como um centro da informação, mas sim como aquela informação que vai ajudar a restringir o núcleo. Então, núcleo, por consequência, é a palavra maioria. O verbo tem obrigação de concordar com o núcleo do sujeito. Obrigação. Então, eu diria, a maioria das pessoas chegou, a maioria das pessoas falou, a maioria das pessoas namorou, enfim. Agora, o que eu precisaria compreender? Essa palavra maioria, que é um termo partitivo, ela indica parte de um todo, e ela não especifica, ela não determina, ela não traz ali um número certo, ela me dá o direito de, além de concordar com ela, concordar também com o determinante. Então, posso falar assim, a maioria das pessoas chegou, a maioria das pessoas chegaram. Aí o meu verbo teria aqui dentro teria tido a possibilidade de concordar com o determinante sem o menor problema. Por quê? Porque a natureza aqui de informação me permitiu isso. O que eu preciso compreender em relação ao FUMARC? Primeiro tipo de caso que ela embasa demais a construção é com o termo partitivo. Qual é o segundo tipo de trabalho que a FUMARC diz, que a FUMARC utiliza, quando ela fala assim, ó, existe mais de uma possibilidade de concordância para o verbo, assinale a opção que indica tal feito. Quando ela fala isso, mais de uma possibilidade de concordância, o que esse aluno precisaria compreender? Um outro dado aqui, ó, ele tem que ativar isso na memória dele. Sujeito composto e a localização desse sujeito composto em relação ao verbo. Quando o sujeito é composto, que é aquele sujeito formado por mais de um núcleo, né? Se eu dissesse assim, ó, banco e cadeira. Se a unidade fosse colocada depois, se o verbo fosse colocado depois, ele tem a obrigação de entrar no plural. Banco e cadeira faltaram. Banco e cadeira faltaram. Quando esse verbo é colocado depois, ele tem a obrigação de concordar com o sujeito aqui composto. Mas quando esse verbo é anteposto, quando ele se faz aqui antes, eu posso manter ainda faltaram, banco e cadeira. Eu posso perfeitamente continuar concordando com o conjunto, que é o que a gente chama de concordância lógica. A lógica seria concordar com o conjunto, tranquilamente. Mas esse verbo, ainda assim, ele me dá o direito de concordar com o mais próximo. E aí eu poderia colocar assim, ó, não estava assim, faltaram banco e cadeira? Eu ainda poderia colocar assim, faltou banco e cadeira. Não é para o aluno falar assim, ó, quer ver erro do aluno? Ah, Jaciro, o que você quer dizer que o verbo pode ter plural ou singular? Não é isso. A gramática não fala isso, não. A gramática fala assim, ó, o verbo pode concordar com o conjunto ou com o mais próximo. Porque dependendo da forma como ficar o seu elemento mais próximo, se aqui fosse bancos, aqui o verbo entraria no plural de qualquer jeito. Seja para concordar com o conjunto ou seja para concordar com o mais próximo. Então, eu não posso falar assim, ó, ou vai ter plural ou vai ter singular. Não é assim. Ou eu vou ter plural para concordar com todos os elementos, ou eu vou pegar meu verbo e vou fazer com que ele concorde com o elemento mais próximo a ele, né? E ele vai ficar, o verbo vai comportar de acordo com o verbo que está ali empregado. Então, faltou banco e cadeira. Joia. Aí, o que eu precisaria aqui compreender? Uma outra forma da FUMARC aqui cobrar é com aquele tipo de caso que diz assim, ó, envolvendo o que, tá? Pronome relativo que. Vamos ter muita atenção com ele. Pronome relativo o quê? Porque, dependendo da unidade como ela é feita, eu posso concordar com um elemento ou com outro. Você falar assim, ó, o pai
das garotas. Aí eu coloco aqui um quê? O que eu poderia aqui entender? Às vezes a construção, ela me permite, dependendo da informação que for posta à frente, ela me permite observar esse que, tendo a possibilidade tanto de resgatar a palavra garotas e levando consequentemente o verbo para o plural, ou de resgatar o pai e levando o verbo para o singular. Ah, Jacira, mas aí as pessoas confundem uma informação aqui. Vamos dar uma olhada no seguinte. O que pronome relativo, ele é um processo anafórico muito destro, muito vasto, muito denso na língua portuguesa. Se ele quiser, se ele precisar, ele consegue chegar aqui, pegar a palavra garotas e levar com ele. Já, Ciro, mas você acabou de falar que substantivo não pode ter preposição para ser sujeito. Preste atenção no seguinte, para vocês não confundirem lá na hora da prova de forma alguma as informações. Pronome relativo que, ele tem qualquer pronome relativo, mas o mais usual pela FUMARC é o que? Então, pronome relativo, ele tem uma autonomia na linguística nossa, ele tem uma autonomia, uma certa autonomia na gramática. Essa certa autonomia dá ao pronome, ele não é pronome, então pronome é a palavra que pode ficar no lugar do nome, que pode ocupar o lugar do nome. E relativo porque ele tenta ocupar ali, ele tenta resgatar uma palavra que já tenha sido citada. Então nada impede desse que resgatar a palavra garotas ou resgatar a palavra pai. Nada impede. Não é porque eu comecei a unidade falando do pai, que é esse que tem que resgatar o pai, ou porque garotas tem preposição que eu não posso resgatar garotas. O que esse que faz como qualquer pronome relativo? Se ele quiser levar a palavra garotas, se ele quiser fazer com que a construção da frente concorde com a palavra garotas, ele mantém o contato com a palavra garotas, ele vai representar aqui apenas a palavra garotas, anulando a preposição aqui, que havia sido trabalhada aqui dentro, tá? Então, todo e qualquer pronome relativo, ele consegue ir lá atrás, buscar o substantivo que ele precisa. O que ele tem que fazer? Buscar um substantivo. Ele consegue ir lá atrás, buscar o substantivo que ele quer, estando esse substantivo preposicionado ou não, e mandar para o elemento da frente. E, às vezes, essa informação à frente poderia ser tanto possível para garotas, como também poderia ser tanto possível para pai. Tá? Então, seria uma outra forma da FUMARC trabalhar casos flexíveis de concordância. Então, nós temos essas três possibilidades. Então, olha, o que o aluno faz aqui com esse tipo de questão? Deixa eu puxar para cá para dar espaço. O que esse aluno faz com esse tipo de questão? O aluno quer, das possibilidades apresentadas abaixo, qual apresenta outra concordância possível? Gente, é procurar isso aqui lá dentro. O aluno não pode perder tempo de ficar fazendo análise, não. Olha lá, são curiosos, tá, aí o que eu vou olhar aqui? São curiosos a maioria dos shoppings, aí eu já vou concentrar aqui, opa, peraí, vamos aqui enxergar, peraí, olha, dentro do trecho, porque é o mesmo trecho que vai ser o quê? Reescrito, e aí ela grifou o que ela quer que você olhe, então, por exemplo, ela perguntou sobre essa possibilidade do verbo manter dois tipos de comportamento, manter dois tipos de concordância, mas ela grifou o que ela quer. Então, aqui ela quer saber de vocês se esse primeiro verbo poderia ser singular e plural. Ela quer saber de vocês aqui embaixo se esse verbo aqui poderia ser singular ou plural. Agora, vamos enxergar a diferença das informações. São curiosos, 2 pontos, não é? Vamos enxergar, a partir do momento que eu coloco 2 pontos, eu já tenho aqui, ela quer o quê? Não é errada? Não é? Jacira, ela me pediu aqui, olha, a questão, a outra que apresenta a possibilidade, uma outra questão de concordância possível. Quando você chega aqui e já vê a entrada desses 2 pontos, o que você já vai imaginar de imediato aqui? O que você já vai compreender? Quando você jogou esses 2 pontos aqui, ele já te mostrou, até aqui, ou você localiza o seu sujeito daí para trás, ou você não vai achar ele aí para frente, não. Porque os sinais, eles vão demonstrando as partes oracionais, eles vão destacando e dando possibilidade às funções sintáticas. Então, até aqui eu empreguei 2 pontos. Então, se eu tenho que ter sujeito, meu sujeito tem que estar para cá, concordo? Só que eu não tenho nenhuma palavra aqui antes para que eu possa falar assim, ah, ela é o sujeito, concordo? Então, não tem o porquê eu levar o verbo aqui para o plural. São curiosos? E aqui à frente a maioria dos shopping centers, né?
Então, eu não posso fazer isso não, tá? Eu já tenho uma unidade aqui errônea. Não era em cima desse verbo que o trecho poderia ser transformado em plural. Aqui tinha que ser assim, ó, é curioso mesmo, pronto, acabou. É curioso isso, tá? E aí eu vou à frente aí vendo o que é curioso. Vamos lá enxergar. Olha lá, B, é curioso, aqui eu tenho um processo certo, mas não é aqui que ela quer análise, né? Ela quer aqui, ó. Olha se essa unidade não identifica com essa que a gente acabou de conversar aqui atrás do quadro, né? Do termo partitivo mais determinante no plural. Dá uma olhada. A maioria dos shopping centers tem linhas... Opa, peraí. Sujeito. Vamos aqui destacar. Sujeito. A maioria dos shopping centers. Núcleo de sujeito não vai ser shopping porque shopping aqui veio preposicionado. Tem um estado de alerta. Quem que é o núcleo de sujeito? A palavra o quê? Maioria. Ela é o núcleo de sujeito. O nosso verbo, o que nós conversamos aqui? O nosso verbo, ele pode concordar com o núcleo de sujeito, olha lá, chegou para concordar com quem? Com a maioria. Ou ele pode colocar aqui tranquilamente a opção de chegar para concordar com pessoas. A partir do momento que o meu núcleo é um termo partitivo, é um termo que dá a ideia de parte, de um coletivo, eu não consigo precisar essa quantia, e o meu determinante veio processado no plural. Então, olha o que eu tenho aqui, exatamente aquele caso que a gente conversou. Se o aluno prestasse atenção no perfil da FUMARC, ele acha a questão sem até ler direito, sem até enxergar ali todas as opções, ele vai direto no caso, e aí, em cima daquele caso ele faz a leitura com atenção, né? Por exemplo, esse verbo que foi grifado aqui, ele não está relacionado a nenhum desses casos, então minha atenção não tinha que ser lá. Agora, quando eu vou descendo aqui, dou uma olhada na letra B, esse verbo aqui, ele está relacionado no nosso primeiro caso, que é o que a FUMARC mais usa. Aqui o verbo poderia ficar tem para concordar com a maioria, ou tem no plural para concordar com o shopping, né? Que aqui é mais de um no caso, dos shoppings. Volto a dizer a vocês o seguinte, aquilo que nós conversamos nas outras questões. FUMARC gosta de averiguar se esse aluno se recorda de que, pela nova regra ortográfica, o verbo vir de chegar e o verbo ter, que eles possuem acento ao serem levados para plural. Então, ela precisa enxergar, ela testa o aluno em cima disso. Então, é bem interessante que vocês compreendam o perfil da FUMARC. Então, nós já achamos a nossa opção ser marcada, que é a letra B de bola. Vamos dar uma olhada aqui nas outras opções. Deixa eu arredar para cá o quadro para vocês. Olha lá. O que ela fez aqui? É curioso, a maioria dos shopping centers tem linhas, não tem problema porque esse tem está concordando agora com a maioria, ele está concordando com a maioria. Né? Tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas, neles não se podem ir de qualquer maneira. Vamos analisar. Se até aqui eu tenho, é o que eu disse a vocês, os sinais de pontuação, eles vão nos ajudando a delimitar as partes para que a análise sintática seja feita. Então, eu tenho ponto e vírgula aqui. Deixa eu tentar olhar para frente. A partir desse momento em que houve o emprego de ponto e vírgula, se eu localizo aqui dentro o meu sujeito, neles não é o sujeito. Por que esse verbo está tentando herdar o plural de neles, se neles não pode ser o sujeito? A informação aqui é geral. Neles, ou seja, nesses shoppings, né, de alguma forma, não se pode ir. Quando falo não se pode ir, de uma forma o quê? Geral. De uma forma imprecisa, de uma forma geral. Ou seja, eu não poderia de forma alguma pegar esse se aqui, não pode ser visto aqui dentro, numa perspectiva de puxar a flexão para o verbo, porque neles não é sujeito aqui dentro. Então, eu tenho que enxergar assim, olha, Jacira, eu não consegui fazer muito análise lá da questão, não, mas por eliminação já fui. É o ideal para a FUMARC eliminar, saber eliminar com precisão. Né? E eliminar com precisão e enxergar que aqui dentro dessa entrada de ponto e vírgula até a aparição dessa vírgula não existe nenhum substantivo ou palavra substantiva que pudesse ter plural e que levasse plural para aquele verbo. Então não tem de onde esse verbo trazer um plural e não tem de onde eu chamar esse se aqui de partícula passivadora. Não tem como fazer isso aqui dentro. Né? Então o que eu preciso ali compreender? O neles não é sujeito. Por mais no início que ele está, ele não é sujeito. Né? Então, por mais ali, inicialmente, que o membro se coloque, não é sujeito. Então, vamos lá. Então, a letra C já eliminei. D. É curioso, a maioria dos shopping centers tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas. Neles não se pode
irem, de forma alguma, mas de forma alguma, dentro de uma locução verbal, apenas o verbo auxiliar é que tem o direito de estabelecer a concordância com o sujeito. Então, dentro de uma locução verbal, os dois verbos que são alojados lá dentro, eles dois não trabalham da mesma forma, né? Só o primeiro verbo aqui numa posição canônica, que seria o verbo auxiliar, é que teria o direito de puxar a flexão para ele. Consequentemente, o verbo que é principal, ele não tem o direito de puxar a plural para ele. Só existe na língua portuguesa como um todo um único caso possível, que é com o verbo parecer em locução. Quando vem assim, olha... Quando se trabalha a unidade assim. As pessoas parecem duvidar do fato e as pessoas parecem duvidarem do fato. Aqui dentro, o que você tem é o verbo posicionado na mesma ordem, mas é o único verbo na língua portuguesa, ele é um verbo de ligação, verbo parecer, e é único em nosso sistema linguístico todo, em mais de 11 mil verbos que nós temos, é o único que consegue fazer esse tipo de trabalho. Ou ele vai para o plural, trabalhando ali um caso tradicional, e aí o segundo verbo não vai, ou ele na mesma posição, ele se anula e dá ao outro verbo, parte da locução, o direito dele se flexionar e concordar com o sujeito. Mas é o único verbo que faz isso. E mesmo com tamanha liberdade que esse verbo parecer tenha lá dentro, né, de se anular, passar concordância para o outro, ou dele mesmo entrar na relação de concordância, por mais articulação que esse verbo tenha, você também não tem o direito de mandar os dois membros para o plural. Se você manda os dois membros para o plural, você tem um caso que a gramática chama de contaminação verbal. O que seria a contaminação verbal? Quando, de forma errônea, os dois verbos de uma locução verbal são postos no plural. É um processo errôneo. Então, por exemplo, aqui eu não tenho direito nenhum de falar assim, ó, pode irem, mas de forma alguma eu posso falar podem irem. Por que eu não posso falar pode irem? Não posso jogar plural no segundo verbo nem nos dois verbos. Nos dois eu não posso porque é uma contaminação verbal para qualquer unidade, mesmo para o verbo parecer. E aqui eu não tenho o direito de anular esse e mandar flexão para o outro porque não é o verbo parecer que está aqui dentro, né? Então, automaticamente eu já tenho ali a unidade totalmente eliminada. Então, vamos aqui enxergar que é perfil da FUMARC, trabalhar em linha de frente, quando ela cobra casos possíveis de concordância, relações de concordância em que o verbo comporte de mais de uma forma, né? E nesse comportamento que o verbo garanta duas concordâncias viáveis, duas concordâncias possíveis. Quando a FUMARC falar isso, o primeiro caso que ela aborda é esse, que é termo partitivo mais determinante no plural, que é a nossa questão aqui para ser marcada, a letra B de bola, né? Então, prestem muita atenção no anseio da FUMARC. Bom, trouxe essas questões para que por meio delas eu conversasse com vocês, mostrasse a vocês que a FUMARC realmente, como nós fizemos ao longo de todo o nosso curso, ela faz uma culminância para reforçar aquilo que nós conversamos, que ela faz uma culminância, ela está lá numa questão de concordância, mas ela trabalha a acentuação gráfica em cima do verbo para saber se esse aluno tem noção da nova regra ortográfica. Ela está ali fazendo uma questão de concordância, mas ela culmina com a análise sintática. Por quê? O verbo haver no sentido de existir, que aí eu tenho que lembrar que ele não tem sujeito, portanto não tem plural. Então ela trabalha uma relação culminada entre os casos dentro do sistema linguístico, né, que são existentes. Então eu peço a vocês que tenham total cuidado com o perfil do FUMARC, que vocês prestem atenção na questão do tempo, porque o tempo nas provas da FUMARC, por mais que a banca dê tempo para que as questões sejam resolvidas, é um tempo escasso. Em razão das questões serem muito grandes. Então, vamos sempre tentar de forma segura, de forma precisa, ganhar tempo.
com bastante consciência, com bastante segurança, ganhar tempo. Não é para ler a questão já de cara e tentar deduzir qual é a resposta, não é assim. É necessário que vocês façam um levantamento. Por exemplo, pediu mais de um tipo de concordância, eu já sei quais são as 3 possibilidades dentro do nosso sistema linguístico que a FUMARC, nos quais a FUMARC se apropria para fazer as questões. Então, com base no estudo que nós fizemos do perfil do FUMARC, aí sim vocês vão ancorar uma visão mais ágil para que vocês possam localizar a opção a ser marcada, tá bom? Desejo a vocês que vocês tenham clareza no dia da prova, que tenham bastante segurança e agradeço muito o carinho de todos, a participação de todos, o empenho de todos em relação às nossas aulas. Muito obrigada por esse tempo que nós tivemos de convivência, viu? Um grande abraço, um grande beijo a vocês, sucesso em todas as relações de sua vida, em todos os seus horizontes. Sucesso. Grande beijo, tchau, tchau.